Alô, manos e minas do Brasil, meu nome é Calil, estamos aqui para mais um podcast. Estou aqui com meu amigo Lucão, Lucas Felipe. Fala, Calil, boa noite aos amantes do esporte. Estamos aqui em mais um episódio da Lucal TV, o seu podcast de esporte. E hoje o assunto é bem bacana, Calil. Como prometemos no último podcast, o que nós vamos falar pro pessoal hoje? Nós vamos falar das voltas de grandes craques ao futebol brasileiro. É isso aí, galera. Pra quem tá acompanhando, se você não tá acompanhando, você tá vivendo em outro planeta, o Neymar voltou pro Santos recentemente e junto com a volta do Neymar, veio toda aquela lembrança dos craques que voltaram e é justamente isso que nós vamos lembrar, dos craques que voltaram pro futebol brasileiro e causaram o mesmo impacto e repercussão que causou a volta do nosso agora adulto Ney, né? Ney, não podemos falar menino Ney mais, né? Menino Ney, não. O nosso adulto Ney, que tá voltando ao Santos. Hoje, inclusive, nós estamos gravando esse podcast num domingo às 8h50. O Neymar já fez o seu segundo jogo com a camisa do Santos. Hoje é dia 9 de fevereiro. Exatamente, dia 9 de fevereiro às 8h50, 20h50. O Santos já jogou, o Neymar está fazendo a sua segunda partida com a camisa do Santos. E nós vamos aproveitar todo esse embalo e vamos lembrar dos grandes jogadores que foram e voltaram. O famoso retorno dos que já foram, né, Escolheu? Exatamente. Tudo que vai, uma hora volta. Exatamente. E vamos falar aqui dos craques que voltaram ao futebol brasileiro. Exatamente, já foram tantos e tantos craques que voltaram. E para começar a contar essa história, nós vamos fazer uma viagem no túnel do tempo. E vamos voltar para o ano de 1980. Exatamente. E quem votou em 1980, Lucão? E dentre tantas coisas que estavam acontecendo em 1980... no nosso país e também no nosso mundo, estava acontecendo também o retorno dele. Rapaz, é o Roberto Dinamite e a volta dele para o gigante da colina, para o Vasco da Gama. Exatamente, e como toda volta de craque tem sempre aquela história, nunca é um retorno tranquilo, nunca é um retorno sossegado. Sempre tem uma história por trás, sempre tem uma resenha, e é isso que o Calil vai contar para nós agora. Calil, como é que foi o retorno do Dinamite pro Vasco? Ele retornou, igual nós falamos, no ano de 1980 e ele foi pro Barcelona em 1979, ficou lá 6 meses e não se adaptou à cidade de Barcelona e ao time de Barcelona. O que era muito frequente. Nós vamos falar sobre isso nas próximas passagens. Porque você vai ver que... Mas jogadores, hoje em dia, os jogadores brasileiros vão e ficam muito mais. Nós vamos falar de mais casos, não vou dar spoiler agora. Mas nem meados dos anos 80, anos 90, os nossos craques iam e voltavam. Batia e voltava. Era o famoso bate e volta. Muitos voltavam, não exatamente. Se adaptavam, né? Tinha a questão do clima, a questão da língua, a própria cultura. Né? Aqui o Brasil é um país muito festeiro. O nosso clima, o nosso país tropical. E na época os jogadores sentiam muito isso quando chegavam lá, né, Calil? Não, sim, o Dinamite exatamente. não foi um caso à parte, Não né? foi um caso à parte. E ele volta em 1980... E a volta dele ficou muito marcada porque ele estava negociando anteriormente com o Flamengo. Que é o famoso rouba-ídolo. Nós vamos falar, a maioria dos ídolos ou especulou no Flamengo, ou o Flamengo ou trouxe, exatamente. O Flamengo é aquele famoso cara que, tipo assim, ele fica olhando, você dá um chavecando na mina. A hora que você tá quase pegando, ele chega lá e dá a cartada. Exatamente, tá já quase certo. Exatamente, e aí ele quer comer todo mundo. Exatamente. E aí ele estava negociando com o Flamengo, o Roberto Dinamite, em 1980. Finalzinho de 79, início de 80. E o Eurico Miranda, saudoso... vascaíno, né? Saudoso Eurico Miranda, que o Roberto Dinamite já tinha uma história no Vasco, ele não admitiu. Falou, como assim o Eurico vai voltar para o Flamengo, grande rival do... E eram amigos na época nem era tão rival assim do Flamengo. O grande rival do Flamengo na época era o Fluminense. Que sempre foi. Sim, mas o Eurico queria tornar o Vasco ainda mais rival do Flamengo. E para se tornar mais rival, ele não poderia deixar o seu grande ídolo, que jogou por 10 anos anteriormente no Vasco. Ganhou praticamente tudo, né? Exatamente. E ele não deixou o Eurico voltar pro Flamengo. E aí ele assinou um contrato, mesmo com pouco dinheiro, ele assinou um contrato com o Roberto Dinamite. E aí ele volta do Barcelona para a equipe do Vasco da Gama em 1980. É isso aí. E o resto é história. O resto é história. É isso aí. E aí agora, o próximo nome, quem que é, Lucão? Agora nós vamos pegar um avião e vamos viajar um pouquinho mais. Vamos para o ano de 1985 e vamos desembarcar novamente no Rio de Janeiro. Porque em 1985, após uma breve passagem pela Udinese da Itália, voltava o Galinho de Quintino. O rei do Maracanã voltava ao Flamengo novamente. Passou muito, como já falamos anteriormente, os craques do Brasil passavam por pouco período na Europa. E assim também aconteceu com o Zico, né, Calil? Em 1985 ele bate na Udinese,
fica pouco tempo também e já retorna ao Flamengo, né? Já retorna ao Flamengo. Ele até teve uma boa passagem pela Udinese ali de 1 ano, 2 anos, que ele até é reconhecido lá na Itália, que ele era um grande jogador. E aí ele volta para o Flamengo em 1985. Só que, o que acontece? O Zico, ele sobe para o Flamengo no ano de 1971 e ele joga até 83. E nessa passagem ele é campeão mundial, ele é campeão brasileiro, Libertadores e tudo mais. E aí ele vai... é aquele grande outro craque do Flamengo, né? O Júnior vai... Árbitro. Ah, que isso, rapaz. Não. O grande craque do Flamengo nos anos 80. E aí, o que acontece? Ele volta... Brincadeira, torcedores. Não, que isso. Não, todo mundo sabe. O cara é corintiano. Se ele vai falar do... tipo assim, não tem porquê, né? E aí, o que acontece? Ele volta para a equipe do Flamengo em 1985. E aí, depois de 85, ele ganha ainda Campeonato Brasileiro pelo Flamengo. E ele recebeu uma grande festa na volta dele, né? Porque... Na época, pessoal, não falei isso na parte do Roberto Dinamite, mas o clube formador, ele tinha o passe do jogador. Então, no mínimo, o jogador tinha que ficar 10 anos pelo clube pro o jogador... Não era contrato que nem hoje, né? Não, era fixo. Tipo assim, tinha um contrato de valor, o clube negociava com o jogador, mas ele detinha o passe dele. Ele não poderia se transferir para outros clubes, igual é hoje em dia. Então, o Zico fica esse período, o Roberto Dinamite também, 10 anos. Quando ele adquire o próprio passe, ele vai embora. Geralmente, nessa época, os jogadores já iam perto dos 30 para a Europa. O Roberto Dinamite vai com a idade de 28 anos, o Zico também nessa faixa, 29 anos, 30 anos. E aí o Zico retorna em 85, e aí ele ganha brasileiro pelo Flamengo. E aí ele vai se aposentar no ano de... 89. Jogando no Japão, não, no Flamengo, né? Ele aposenta em 94, já lá no Japão, no Kashima Antlers. É Kashima Antlers. E aí ele... Mas no Flamengo ele joga até 89, né? E aí ele vai pro Japão, ele faz tudo aquilo que ele fez no Japão, virou treinador lá no Japão. Talvez é o maior jogador da história do futebol japonês. Pode-se dizer que sim, pode-se dizer que foi ele que alavancou o futebol japonês, né? Sim. Levou a mídia pra lá, porque ele era um grande jogador de Copa do Mundo. Ele era bastante craque na época que ele foi também, né? Sim. Tanto que depois ele aposenta e vira técnico do Kashima. Por um tempo. E agora nós vamos continuar ainda. O lugarzinho pra trazer craque é o Rio de Janeiro também, hein? Continuamos no Rio de Janeiro, mas viajamos 10 anos. Um ano após a Copa do Mundo? A Copa do Mundo, que é onde nós ganhamos o Tetracampeonato. Um ano após o Tetracampeonato, voltava uma das contratações, para muitos, a maior. Aí nós vamos falar depois no final, no final a gente dá o... mas para muitos, a maior contratação, o maior retorno da história do futebol brasileiro. Porque pela primeira vez, volta-se um campeão mundial. Né, cara? O Zico não ganha a Copa do Mundo. Não ganha, não. O Dinamite muito pelo menos. Pelo contrário, ele é execrado quando perde 82, 86. E 86. E em 95, volta ele. O baixinho peixe. Rapaz, volta Romário. Não, ele é o baixinho, ele volta. Exatamente. Ele volta em 85, no 95, depois da Copa do Mundo. Ele joga a Copa do Mundo em 94. Fica 6 meses ainda no Barcelona. E em janeiro de 95, ele volta ao futebol brasileiro e volta pra quem? Volta pro Flamengo. E diferente do Dinamite e do Zico, como o Calil falou, o Zico foi um grande jogador na Itália. O Dinamite não destacou tanto assim. Só que o Romário volta grandão, irmão. Porque o Romário tinha ganhado a Copa do Mundo. O Romário volta como o melhor no mundo. O Romário ganhou a Champions League. A passagem do Romário pela Europa, podemos se dizer que foi de grande sucesso. Sim, ele vai pro PSV primeiro. Depois passa pro Barcelona. Depois vai pro Barcelona. Ele joga no PSG também, não? Não, ele joga só no PSV. No PSV, quem joga no PSG é o Ronaldo e o Ronaldinho, né? O Ronaldinho joga, exatamente. E aí ele joga no Barcelona, naquele time histórico do Barcelona, em 93 e 94. E aí ele joga o restinho, ele é treinado pelo Johan Cruyff. Tem até aquela resenha dele com o Cruyff, né, que ninguém nunca confirmou aquilo lá. Ninguém nunca confirmou. Aliás, ele fala no podcast que realmente é verdade, né? Mas não sei. Ele teve no podcast esses dias aí e fala que realmente ele fez 2 gols ou 3 gols e tava com a passagem comprada pra voltar ao Brasil. Só que a grande importância do Romário voltar é porque o Romário, como nós dissemos, o Romário volta no auge. O Romário volta grandão. Então, o melhor do mundo. Já falamos de alguns jogadores. Vamos falar mais pra frente de alguns jogadores que voltam, mas já volta ali caminhando pro fim de carreira, caminhando ali já pra voltar apenas pra encerrar, né? Pra pendurar chuteiras. O Romário não. O Romário volta e queima muito tempo no futebol brasileiro, né, cara? Ele joga muito bem ainda. Ele vai ser artilheiro em 2000 pelo Vasco já. E no Flamengo,
não dá certo, né? Essa volta dele, ele volta em 95, monta o melhor ataque do mundo, né? Com Sávio, Romário e Edmundo. E aí ele joga esse ano de 95 pelo Flamengo. Não ganha títulos, ele vai ganhar o título dele em 96, né? O Carioca, e depois ele ganha um Mercosul ainda pelo Flamengo. E essa é a carreira do Romário. Grande, não se perca pelas letras, o Romário pelo Flamengo. E a volta dele foi muito grande, porque assim, um cara que era o melhor do mundo eleito pela FIFA e pela Bola de Ouro, ganhou a Copa pelo Brasil, e ele volta justamente por conta da Copa. Exatamente. Que ele diz que ganha a Copa, e aí ele fica muito tempo no Brasil, ele até volta atrasado. Ele volta, toma multa pela equipe do Barcelona. Tem aquela resenha que ele contou no podcast lá do Charla, que ele fala que como ele chegou atrasado um mês depois, que já não é atraso, né? Aí já virou bagunça, né? Ele volta um mês depois e os jogadores do Barcelona, o Frank de Boer, vários jogadores que tinha naquela época, chamou ele pra uma reunião. E aí ele escrachou todo mundo. Falou, você perdeu a Copa, você nem foi pra Copa. Você levou um pau? Você não jogou nada? Você jogou nada, parecia o craque Neto. O cara é o Romário também, né? O cara pode fazer. No Barcelona ele podia fazer o que ele queria, né? Sim, aí ele volta pro Flamengo em 95. Como uma grande contratação. Uma grande contratação, o único que volta pro Brasil sendo o melhor do mundo, porque assim... campeão do mundo. Campeão do mundo, da Copa do Mundo, e era o então melhor do mundo. Não é que tipo assim, ele tinha sido o melhor do mundo 3 anos antes. E não é que ele passou também pelo Barcelona, né? Não. Ele volta... Ele é ídolo no Barcelona. Fazendo muitos gols. Exatamente. E agora a gente vai falar 2 anos após a volta do Romário. E aí nós já pegamos um avião, vamos fazer a ponte aérea agora, né? Sim. Já vamos sair do Rio de Janeiro e vamos vir para São Paulo. Porque em 97 acontecia uma das situações mais um dos retornos mais bizarros, podemos dizer, Calil, desse que nós vamos falar inusitados. Agora. Inusitados. Que é a volta do Marcelinho para o futebol paulista, Luquinha. Exatamente. Marcelinho, o carioca que voltou pro futebol paulista. É isso mesmo. Por quê? Quem contrata o Marcelinho... bem observado, no futebol paulista. Porque ele volta para o futebol paulista. Exatamente. Porque quem contrata o Marcelinho vindo do Valência é a Federação Paulista. Exatamente. Naquele ano de 1998, o senhor presidente da Federação Paulista de Futebol, o senhor Eduardo José Fará, né, ele teve a sensacional, brilhante ideia de fazer o quê? Vamos combinar, antes de falar, a ideia era boa. Com certeza. A ideia era boa. Para quem ele estava trabalhando era boa. Exatamente, a ideia era sensacional. Qual foi a ideia dele? Nós vamos fazer a contratação do Marcelinho, fomos lá, pagamos a multa dele, que se não me engano, na época, girava em torno de 7 milhões de dólares, que era muito dinheiro, né, para os valores que se investiam no futebol da época. Era muito dinheiro. O Eduardo foi lá, pagou a multa dele junto ao Valência da Espanha, entra naquela lista de jogadores que bateram e voltaram, porque a passagem foi muito rápida. Coisa de 6 meses. 6 jogos só e não marca nenhum gol. Ele fica lá 6 meses e volta. Foi muito rápida a passagem dele. E quando ele volta, a história foi a seguinte. O Eduardo foi lá, pagou a multa dele com o Valência e teve a brilhante ideia de lançar o programa que chamava Disque Marcelinho. Como é que era esse programa, Calil? O programa era você, torcedor dos 4 grandes clubes do futebol paulista, que era o São Paulo, Corinthians, Flamengo... Flamengo não. São Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras. Exatamente. Discava para a Federação Paulista pedindo ele no seu clube. Exatamente. Então você discava lá o número correto, qual que era o... 0900. E falava qual time que você queria que o Marcelinho jogasse. Exatamente. O valor da doação na época custava 3 reais. Aliás, cada ligação custava 3 reais e o valor era descontado diretamente da sua linha telefônica, que na época era da grande Telesp. Rapaz. Que era na época de 98 era a Telesp. O que ninguém sabe é que quem começou correndo a liderança da campanha foi o Santos. O Santos liderou a campanha por um certo tempo, até que o Corinthians ultrapassou. E no final de tudo, das ligações foram 65,2% do Corinthians, 20,3% do São Paulo, o Santos caiu para 9,5% e o Palmeiras fechou a lista com 7,7%. Então, em 1998, graças às ligações da fiel torcida, o... 98, Marcelinho, 97. 97? 98, 97, o Marcelinho volta em 97. 98. Eu acho que acontece no final de 97, alguma coisa deve assim. ser ali, porque a janela de transferência da Europa abre de 97 para 98, de retorno, né? Então, em 1998, o Marcelinho Carioca é anunciado, que passou a ser Marcelinho Paulista, né? Porque a história dele foi construída boa parte aqui. Mas o Marcelinho Carioca volta pro
pro Corinthians. Calil, qual retorno do Marcelinho foi o mais marcante? O retorno dele do Valência pro Corinthians, pra Federação Paulista, ou o retorno dele do cativeiro? Rapaz, que isso, daí foi um bafafá, né? Foi ano passado? Que ano foi o ano passado ou retrasado, né? É. Mas qual retorno foi mais marcante pra você? Rapaz, quando ele volta do Corinthians ou quando ele sai do cativeiro? Até se você pesquisar o nome dele no Google, a foto que aparece é ele voltando do cativeiro. Exatamente, né? Sensacional. Entre algumas voltas do Marcelinho, então, porque o Marcelinho também rodou bastante, né? Sim, sim. Mas um retorno que ficou bastante lembrado foi esse, não só pelo retorno dele, mas também pela campanha que foi lançada, que vale destacar que a Federação Paulista ficou no prejuízo nessa campanha, né? Era R$3 a doação, fazendo um cálculo para inflação, para inflação de hoje, para correção de hoje, daria mais ou menos R$40. Você pagaria, cara, R$40 pra ter o Marcelinho na época? Então, eu acho que esse foi Você acha que o pacote do Marcelinho, né? O pacote de batida de falta, todo o pacote que envolve o Marcelinho valeria R$40? Então, eu acho que o grande problema da Federação Paulista foi a escolha do jogador. Você porque, acha? assim, o Marcelinho, porque no caso o cara já tinha uma história com o Corinthians. É verdade. Obviamente, um torcedor do Palmeiras já pensava, o Corinthians tem mais torcida. Seria melhor de lançar um alô Dudu hoje? Alô Dudu, não acredito. Um alô Danilo, pra voltar pro Corinthians? Por exemplo. Porque alô Cássio? Cássio tá no mercado, tá no Cruzeiro agora? Tá no Cruzeiro, que hoje foi vaiado pela torcida do Cruzeiro. Como sempre, né? Coitado do Cássio. Então, eu acho que a escolha do Marcelinho foi meio equivocada, porque assim... Já era um cara identificado? Já era um cara que tem uma identificação com o Corinthians, porque antes ele joga 3, 4 anos no Corinthians, antes de ir para o Valência. E já ganha alguma coisa, já era ídolo do Corinthians. Já. E aí o Corinthians, obviamente, ia conseguir, por ter mais torcida e tudo mais, ia conseguir mais ligações para a volta dele. É isso aí, foi o que aconteceu. O Santos até saiu na frente, como a gente já falou, e a diferença é gritante, né? O Corinthians saiu com 62,5%, a diferença foi gritante. E acredito que qualquer ação que se faça, que coloque a torcida do Corinthians pra concorrer, o Corinthians sempre vai levar o time da massa, o time do povo, e não tem jeito. Já no ano de 1998, ainda em São Paulo, aliás, 98, 99, né, ainda em São Paulo, pode-se dizer que foi no mesmo ano, né, porque, como a gente falou, o Marcelinho volta ali de 97 para 98, naquela abertura de janela de final de ano, que ocorre entre dezembro e janeiro. Mais pra frente, alguns meses pra frente, desembarcava no Morumbi, né, Calil, pra uma história muito louca, o Raí. Vindo do PSG da França. PSG da França, que é onde ele é muito ídolo também. Só que a resenha não é essa. A volta do Raí, ela não foi tão simples. Não é que o Raí voltou, o Raí voltou pra ser campeão, amigo. Não é isso, Calil? Tinha uma brecha na época nas inscrições da Federação Paulista, que hoje é diferente. Hoje o cara chega, ele tem uma inscrição pra fase de grupo, tem uma inscrição pro mata-mata, tem todo um cronograma de inscrição. Na época era Várzea, era o cu da mãe Joana. Exatamente. O cara chegava, jogava e tudo certo. Nessa daí, e vai, galera? Não, é isso mesmo. Ele foi inscrito entre os jogos das finais. Na final, na verdade. O São Paulo perde pro... O primeiro São Paulo jogo passa do Palmeiras, aliás. Sim. Né? E na final encara o Corinthians. O Corinthians ganha o primeiro jogo por 2-1 no Pacaembu. E aí vamos para o Morumbi. O que acontece no Morumbi, Calil? Fala pra galera. O Raí participa de um gol, faz um gol. O Raí volta, né? É apresentado ali, faz 2 treinos só. E aí, se eu não me engano, na época era o Nelsinho Batista, que era o técnico. Nelsinho Batista. Que treinou o Corinthians também. O Nelsinho Batista olhou e falou: Raí, você vai pro jogo, irmão. Como diz o craque Neto, craque tem que jogar. Tem que jogar. E o Raí foi pro jogo, e o que ele fez no jogo? Fez gol. Arrebentou com o jogo. Então, em 1998, volta ao São Paulo o Raí, e o retorno dele foi tão emblemático por conta disso, porque ele volta, desembarca em São Paulo, vamos supor assim, no domingo, na quarta-feira, quinta-feira, no domingo tava no jogo já, e em um jogo só, ele se sagrou campeão pelo São Paulo. Fazendo 2 gols no Dida, que depois tem aquele jogo lendário que o Dida pega 2 pênaltis dele. Virou aquele duelo da época. Sim. Dida e Raí. Né? Tem bastante capítulos dessa história pra ser contada. Mas é isso aí. Em 1998 volta o Raí pro São Paulo e o resto é história. De 98 nós vamos pegar um avião. Nós vamos lá pra 2008. Esse avião vai rodar o Brasil no túnel do tempo. Vai rodar 10 anos. E vai desembarcar novamente em São Paulo. Só que dessa vez na Barra Funda. Do outro lado do muro. Aliás, essa história é bacana de ser contada. Tem a ver com os dois clubes. Porque vamos desembarcar primeiro no Morumbi. Porque em 2008, volta um jogador para o Brasil que estava machucado. Pentacampeão do mundo. Tava precisando se recuperar. E o que ele fez? Ele fez o que todo filho faz. Foi na casa da mãe. Sim. Bateu na porta da mãe. O que a mãe fez? Falou: meu filho, muito obrigado. Você ajudou bastante a mãe um certo tempo. Só que a mãe não tem interesse em te acolher nesse momento. Aí esse jogador pula o muro e vai na casa do padrasto. Da madrasta. Né? Não é isso aí, Calil? Sim, exatamente. Assim, e aí, tem um espacinho pra mim aqui e a madrasta?
doida, vai lá e acolhe ele. Estamos falando de quem, Kaká? Denilson Show. O Denilson pentacampeão do mundo. Pentacampeão, que tentou voltar pro São Paulo em 2007. 2007, treina 2007, ali, faz a parte física. Só que na hora do vamos ver, né? Só que na hora do vamos ver, na hora de assinar o contrato, São Paulo pulou fora, falou que não era interessante pra ele. Então Denilson Show vai para o Palmeiras e o resto é história. Ganhou o Paulistão de 2008, joga naquele time que jogou Valdívia, jogou Diego Souza, joga Marcão goleiro, exatamente. Com certeza. Joga tantos bons jogadores. Alex Mineiro tá naquele time. E dentre esses craques estava Denilson Show também, que teve o seu retorno negado ao São Paulo, mas foi acolhido pelo Palmeiras. Já ali no final da carreira, né, cara? Ele podia jogar no Itumbiara. Ele vai pro Itumbiara, ele joga só o ano de 2008 no Palmeiras. Aí depois ele vai pro Itumbiara, vai pra um time lá do Vietnã. E depois ele aposenta a carreira lá na Grécia. O Denilson foi muito machucado pelo joelho no final da carreira, né? Ele volta justamente por lesões, isso. E nós destacamos esse retorno dele justamente por ser um pentacampeão, né? O retorno do pentacampeão nunca é um retorninho qualquer. E a imagem quando fala Denilson, vem a imagem dos turcos correndo atrás dele. Olha os turcos correndo atrás dele. Grande Galvão Bueno. Aliás, um abraço pro Galvão. Aí depois do Denilson a gente vai falar de outro pentacampeão. Que tem uma história parecida. Porque esse pentacampeão... lesão, exatamente. Esse pentacampeão bate na sua mãe também. Aliás, bate na sua mãe não. Bate na porta da casa da sua mãe. Que o pessoal vai imaginar o cara dando soco na mãe dele, né? Não, aí não pode. Ele bateu na casa da sua mãe, foi ali meio que acolhido, né, Calil? Exatamente. Foi assim, ó, vamos contextualizar mais ou menos pra galera. Vamos ilustrar. Ele voltou na casa da mãe, bateu na porta, a mãe acolheu ele, colocou no sofá, só que a hora que ele pediu o prato de comida, a mãe falou, ó... Não deu, pra você não tem mais. E o prato de comida pra ele na época... Exatamente. Mas isso, ó, o menino tava grande. O menino tava... E ele encontrou... O retorno dele pro Rio de Janeiro não foi muito bom, né? Não. Porque ele não deu certo no Flamengo, ele não consegue assinar o contrato, se confunde com algumas coisas também ali, né? É uma conversa mal contada. Exatamente, aí, né? O cara não sabe diferente de gogó pra não gogó. E aí, ele encontra o acolhimento na casa do vizinho, né, não, Calil? Vizinho distante, né? Porque é um vizinho em São Paulo, né? Mas... E quem que a gente tá falando? Nós estamos falando do cara. Não é qualquer retorno. Eu já dou spoiler que, pra mim, Lucas Felipe, foi o maior retorno da história do futebol brasileiro. Não tem como, não tem condição. Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno voltou para o Corinthians em 2009. Exatamente. Ele volta para o Corinthians em 2009, após, né, bater na porta do Flamengo. Para quem não sabe, ele treina no Flamengo em 2008, quase o segundo semestre inteiro. Porém, na hora do vamos ver ali, o Flamengo deu aquela recuada, ficou com um pouco de medo da condição física do Ronaldo, porque, gente, para quem não conhece, que é impossível não conhecer, o Ronaldo já tinha um grande histórico de lesões, né? Sim. Quando ele volta pro Corinthians, ele volta de uma lesão que praticamente os especialistas da época não acreditavam que ele pudesse voltar a jogar. Sim, mas o Ronaldo... e quem recupera ele? Fala pra mim. Quem recupera ele, cara? O doutor Joaquim Grava. Joaquim Grava, que depois recuperou vários. Recuperou vários que passaram de 2009 para frente, passaram grandes jogadores pro Corinthians que tinha esse histórico de lesões e graças ao doutor Joaquim Grava conseguiram se firmar e voltaram a entregar em alto nível. Em 2009 o Ronaldo volta pro Corinthians e o resto é história. Ronaldo ganha Paulista, ganha... No mesmo ano. Paulista, Copa do Brasil, só que eu acho que o grande retorno que o Ronaldo deu ao Corinthians não foi dentro midiático, de campo. Exatamente. Foi mídia, estrutura, depois que o Ronaldo passa pro Corinthians, o Corinthians passa a ter CT mais pra frente, passa a ter estádio, passa a ser conhecido a nível mundial, patrocinadores, enfim. O que o Ronaldo faz pelo Corinthians é coisa de outro mundo. A gente não citou também, mas o grande motivo do Ronaldo vir para o Corinthians também, que ajudou bastante, foi a Nike. Exato. A Nike que ajudou o Corinthians, a volta do Ronaldo para o Corinthians. A Nike compra o sonho do Corinthians, né? Porque sim, o Ronaldo... O Andrés foi muito importante também. A Nike compra o sonho do Corinthians juntamente com o Andrés, porque quem vai lá conversar com o... E o Andrés tem uma história engraçada que ele oferece o contrato pro Ronaldo e um guardanapo numa lanchonete, ele pediu um guardanapinho de papel ali. Pô, Ronaldo, o que eu posso te oferecer é isso. O Ronaldo doido pra jogar bola, né? Porque o que nós não podemos negar é que o Ronaldo tinha vontade realmente de jogar, de dar a volta por cima, de mostrar tudo que ele poderia fazer. A última vez que ele tinha jogado no Brasil era em 94. 94 pelo Cruzeiro, né? Foi as últimas aparições dele. E as voltas de lesões do Ronaldo sempre foram emblemáticas, né? Em 2002 ele volta como? Campeão do mundo. E em 2009 ele volta já logo conquistando o Paulistão pelo Corinthians e sendo protagonista, né, cara? Eu acho que essa que é a grande marca, porque assim, não é que ele voltou pro Corinthians e passou pelo Corinthians, ele jogou no Corinthians, ele teve uma história no Corinthians. Ele ganha Paulista, ele ganha a Copa do Brasil, ele joga no ano do centenário. Aí a gente pode até fazer uma menção, lembrar que em 2010 ele traz o Roberto Carlos de volta pro Corinthians também, sim. que foi um grande retorno também, que há de ser
ser mencionado, apesar do Roberto ter jogado pouco no Corinthians, se envolveu em polêmica com a torcida pouco. por conta da eliminação contra o Tolima. Alguns acusam 2010. ele de omissão, né, no segundo jogo que ele não joga. Tolima é 2011. 2010, o Tolima. 2010? 2010, Não, 2011, 2011, que aí 2010 depois foi o ano do que aí Mundial. os dois vão embora, Os dois, o Ronaldo não, aposenta. o Ronaldo aposenta e o Roberto Carlos vai embora e no final do ano o Corinthians é campeão É brasileiro. isso aí, a passagem do Ronaldo pelo Corinthians durou aproximadamente 2 anos. Dentre tantos gols e títulos, ele aposenta em 2011, após a eliminação pro Tolima. A torcida começou a pegar no pé dele, já não estava mais entregando na parte física, logo a parte técnica também não saía. Mas a passagem do Ronaldo pelo Corinthians foi uma mudança enorme no patamar E eu, assim, vou falar pra você não citou, mas, assim, pra mim, como palmeirense, o que eu lembro do Ronaldo voltando? O alambrado fenomenal. Derrubando o alambrado, onde que é? Presidente Prudente, que agora passou a ser o alambrado fenomenal. Tem a placa lá lembrando É. desse grande acontecido. O Ronaldo estreia pelo Corinthians no domingo, dia 8 Nunca de março. fez um gol de cabeça na vida. Nunca tinha Nunca feito vi um gol do cabeça. Ronaldo de cabeça na Europa. Muito pouco. Na Copa do Mundo E no ele Corinthians ele fez 2. É, Eu lembro desse, e depois eu lembro de um que ele fez contra o Sport, se eu não me engano. O jogo, o Corinthians tá perdendo de 3-1, o Ronaldo faz um gol de cabeça. É. Depois o Corinthians... Não era um fundamento grande dele. Não era. E você vê como era engraçado, um cara que chutava de esquerda, chutava de direita, não tinha condição ruim pra ele, e cabeça não era um atributo. E era alto, né? Um cara considerado alto. Era mais alto. de 1,80 de altura. Era alto e tinha uma boa colocação, mas Sim. o Ronaldo foi no dia 8 de março de 2009, marca um gol de cabeça, que dá o Corinthians tava perdendo de 1-0. Foi de março? Que naquele... Foi em março, dia 8 de março. Rapaz, não foi Dia não. Internacional da Mulher, dia 8 de março. Dia do meu É aniversário. dia do seu Eu não aniversário. lembrava que era no dia do meu aniversário. Marcou, exatamente, dia 8 de março. Rapaz do céu. Dia Internacional da Mulher, dia internacional do aniversário do Kaká também. E aí... No mesmo ano ainda teve a volta do Adriano. Vamos Do falar um Adriano. pouquinho do Adriano? Vamos falar do Adriano. O Adriano é um caso sempre emblemático, né? Emblemático, o Imperador. Imperador. Imperador, que jogou muito tempo na Itália, né, na Inter de Milão. Ele tem uma passagem pelo Parma, quando ele é revelado pelo Flamengo, ele vai pro... Ele volta pro São Paulo um tempo também, né? Sim, Se eu não me engano, ele volta 4 e pro, 5, ele mais ou volta pro menos, São 6. Paulo, mas a volta dele aqui que a gente tá trazendo é a de 2009 para o Flamengo. Nunca era. A gente também deve lembrar que ele passa pelo São Paulo, joga bem. Sim, Só que sim. o retorno que ele ficou realmente marcado, que, né, por conta de ser ídolo também, tem toda uma história por trás, foi o retorno dele ao Flamengo, né, Kaká? Sim, o retorno dele ao Flamengo em 2009, que ele já é insatisfeito depois da morte do pai dele, né, ele volta. E aí ele... E foi a grande virada de chave da carreira dele. Ali, sim, infelizmente, nós perdemos o pai do Adriano e perdemos o Adriano também. Porque depois daquilo ali, Futebolisticamente, nunca mais, sim, exatamente. Junto com a morte do pai dele, também praticamente veio... É triste a gente falar, mas veio a morte do futebol do Adriano também. E ele ainda depois joga ainda pelo Corinthians em 2011, é importante no título brasileiro, assim, importante, ele faz o gol, né? Ele faz o gol. Ele faz o gol contra o Atlético Mineiro, 2x1? 2x1. 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 O Galo abre o placar, o Liedson empata. E no finalzinho do jogo... Cara, talvez um dos gols que eu mais comemorei do Corinthians na minha vida inteira. Foi? Tem muitos gols que a gente se recorda, tem gols históricos que a gente se recorda de ter comemorado muito. Mas eu lembro que esse gol, ele tinha justamente essa importância. Porque ninguém sabia como é que seria o Ronaldo do Corinthians, o Adriano do Corinthians, por quê? Ele vem pra substituir o Ronaldo. Sim. Porque o Ronaldo para e indica o Adriano pro Corinthians, porque o Adriano vem da Roma. Mas eu acho que a gente tá pulando um pouquinho de etapa. Vamos falar um pouquinho do retorno dele no Flamengo. No Flamengo, ele joga ele volta pro Flamengo no dia 6 de maio de 2009, estreia pelo Flamengo, e aí naquele mesmo ano ainda, ele é campeão brasileiro, desbancando o Palmeiras. Sheik, Zé Roberto, Sim. aquele time lá, o Sheik joga o primeiro turno, né, eu acho. o primeiro turno, depois vai pra Arábia. E aí... Zé Roberto, Pet nesse time, o o goleiro Pet, Bruno. O time era bom, que matava era o goleiro, qual que era o nome do zagueiro? Né, o time era bom, que matava era o goleiro. Que isso, rapaz, é piadinha, o zagueiro era o Angelim, tinha de braço Ronaldo também. Angelim, exatamente. Se eu não me engano, tinha um outro zagueiro que tava nesse time, que eu não lembro quem que era. Eu não vou O lembrar Fábio agora Luciano, também. não, já tinha falado do Fábio Luciano, Fábio né? Luciano, O Fábio Luciano lembro. para em 2008, se eu não me engano. Não lembro, mas eu lembro. O Fábio Luciano para em 2009 no Campeonato Carioca. Ele não joga o brasileiro. Sim. Mas ele tá naquele elenco lá de 2009. Pode ter certeza. Aí, pulando pro próximo ano, em 2010, tem a volta do Robinho. Mas a gente pulou um pouquinho a parte do Adriano, né? Qual? O que mais tem? Depois o Adriano ele ganha o Brasileirão. E aí ele volta E pra aí Europa. o Adriano ele tava numa pré-lista pra ser convocado pra Copa de 2010. Então, mas quando ele volta pro Flamengo, já é faltando, 2 meses pra Copa. Não, ele joga 2009 inteiro. No Então, Flamengo. mas a Copa era em 10. A Copa era em É 10, isso, verdade. é isso que acontece. Ele volta em 2009, é campeão brasileiro. Brasileiro. Se não me engano, sendo artilheiro do Brasileirão. Tem até aquele gol histórico que ele faz contra o Curitiba, que ele dá de cobertura no Maraca, aquele golaço incrível. E em 2010 ele tava numa pré-lista pra ser convocado pra Copa. O Adriano tinha chances reais
jogar a Copa de 2010. Porém... O Jorginho foi ver ele no treino, né? O Jorginho foi ver ele no treino e justamente nesse treino ele não foi. Ele não foi. E aí o Dunga leva o grafite. Aquela convocação de 2010 do Dunga era desastrosa, na minha opinião. Loucura. Mas também se ganha, não ia falar que era melhor. Mas não tinha como ganhar, era desastrosa aquela convocação, foi desastrosa. É. Não é, em 2002 o Felipão deixa de levar 1 ou 2 nomes, mas em 2010 fica muito nome pra trás. E dentre esses nomes que fica pra trás é o Adriano, que volta pro Corinthians em 2011, como a gente tava conversando, com aquela status de ser o substituto do Ronaldo. E como eu tava falando, foi um dos gols que eu mais comemorei o gol dele no Pacaembu, porque justamente por conta dessa expectativa. Qual o Adriano que tá vindo pro Corinthians? Como que o Adriano vai estrear? Como é que vai ser? E aí o Sheik põe aquela bola pro Adriano, a gente vê aquela arrancada dele meio manquitola ainda, que ele tava se recuperando da lesão. Ele tira a camisa depois do gol? Tira a camisa, ele faz o caralho naquele gol dele, tira a camisa, é pro alambrado. Sim. E aquele jogo, e o gol foi no finalzinho, foi uma virada, então aquele gol é histórico. Pena que foi apenas o primeiro dos 2 gols que ele fez com a camisa do Corinthians. Ele marca um depois no Campeonato Paulista, mas a passagem dele pelo Corinthians não é lembrada muito pelos ocorridos dentro de campo. E aí depois disso ele não joga mais nenhum clube. Porque ele tem azar no Corinthians, ele volta machucado do braço, se eu não me engano, da Roma. Sim. E quando ele tá treinando no Corinthians, ele rompe um dos ligamentos, se eu não me engano. E aí ele fica mais 6 ou 7 meses parado. Então a passagem do Corinthians, talvez ele até queria, mas as lesões atrapalharam ele. Sim, aí depois indo do Corinthians, ele vai ainda pro Atlético Paranaense e não desempenha mais. Não desempenha mais. Eu acho que o Corinthians foi a última oportunidade dele. Depois ele deu uma rodadinha aí, passou por lá, né? Mas passou pelo Atlético, mas. Por aqui, por lá. Como nós dissemos, em 2000, com a morte do pai dele, infelizmente, o Adriano nunca mais foi o mesmo. E aí, no mesmo ano, um pouquinho depois de 2009, né? Surge pro Brasil um meteoro. Que era aquele Santos de Neymar, Ganso, aquele Santos que encantou o Brasil. Só que faltava uma sereia naquele bolo, cara. Uma cereja naquele bolo, Calil. E quem foi essa cereja que trouxeram pro elenco daquele Santos? Foi o Robinho Pedalada. O Robinho Pedalada. O Robinho que volta pro Santos em 2010. E ele volta por empréstimo, na época ele estava no Milan. No Milan, né? E aí ele volta por empréstimo. Já não tava mais entregando também, né? Aquele que se esperava dele. Exatamente. Ele tinha acabado de ser contratado pelo Milan. Sai do City, né? Ele sai do City e vai pro Milan. Do Santos ele vai pro Real Madrid. Aí do Real Madrid ele vai pro City. E do City ele é vendido pro Milan. E aí ele é emprestado para o Santos. E aí ele joga 6 meses no Santos. Né? O suficiente pra fazer história com aquele time. Pra fazer história e também pra jogar a Copa do Mundo. Porque ele joga a Copa do Mundo de 10. E aí ele faz história com aquele time que era goleado em todo mundo, goleava todo mundo. E aí depois ele volta pra Europa, ele joga a Copa do Mundo. Vai bem na Copa do Mundo, pode dizer assim. O gol, inclusive, contra a Holanda, da eliminação, foi ele, né? O primeiro gol. Sim, o gol o primeiro 1-0 do Brasil foi gol do Robinho. E aí ele volta pra Europa, volta pro Milan, e aí ele continua a carreira dele lá e depois retorna pro Santos já de novo em 2015. Mas a que a gente tá tratando aqui é a volta dele em 2010. Em 2010 ele passa 6 meses no Santos, ganha o Paulistão, a Copa do Brasil, e pode-se dizer que ele foi um dos protagonistas daquele time, né? Eu acho que, na verdade, assim, tinha tanta molecada naquele time que ele foi ali vamos dizer assim, o capita, né? Aquele cara que é o experientão do time, é o cara que organiza a molecada, né? E, inclusive nesse Santos em 2009 também volta o Messias, o Giovani. Cabe aqui uma menção rosa pro Giovani também, que volta nesse time, ganha também o Paulistão. Esse time teve Marquinhos também. Tinha bastante jogador experiente naquele time, né? A gente fala muito da molecada, mas tinha Marquinhos, tinha Dracena, o próprio Durval já não era mais um menino. O Léo tá nesse time? O Léo tá nesse time, o Léo tá. O Léo ganha a Copa do Brasil, o Léo joga Libertadores, Mundial. Sim, o Léo que tá a maior frase da história do futebol. Vamos ver se o Barcelona é tudo isso, né? Será que ele já descobriu? Não sei. O Léo é gênio da bola. Você é um fanfarrão. O Léo perde o Mundial e, se eu não me engano, o Léo tá naquela trauletada que o Santos leva também, não tá ou não? Ele tinha parado já. 8-0? Acho que tava também. Eu acho que tá. Tem até aquela imagem dele meio chateado. É o ano que o Neymar vai embora, 2013. 2012, 13, né? O Léo também, que é um dos grandes. O Léo também cabia uma menção que ele volta do Benfica também, né? Mas aí. Mas eu devo tratar do o Léo, né? Aí vira bagunça também, né? É verdade. E aí o Robinho passa e ganha a Copa do Brasil e também o Paulistão. É o que o Robinho fez depois. Ele rodou bastante, né? Até que agora tá jogando no Bangu 3. Que isso? Grande Não, Robinho. aqui em São Paulo, né? Tremembé. Tremembé? Tremembé. Joga, o ataque é Robinho e Daniel Alves. Vamos ao próximo retorno. Esse retorno também é engraçado, cara. Ele é engraçado por tudo que envolveu. Porque esse não foi só um retorno. Teve todo um contexto antes desse retorno. Todo um contexto. Né? Porque, tipo assim... Em 2011. Quando a gente fala assim, um exemplo, vamos comparar com o Ronaldo. Quando o Ronaldo volta pro Corinthians, não teve alarde. Não. Ele tava treinando o Flamengo, do nada o Neto deu informação nos donos da bola, Sim. na época do jogo aberto, que o Ronaldo tava voltando pro Corinthians, né?
Quando o Robinho volta, a mesma coisa, voltando pro Santos. Mas quando o Ronaldinho volta, se anunciaram ele 550 times. Ele negocia com o Palmeiras, Grêmio. O Grêmio me bota a caixa de som no Olímpico. Ele namora com o Fluminense, ele deu um namorinho também ali e acaba fechando com quem, Calil? Com o Flamengo. Voltamos com o Flamengo aqui de novo. Lá vamos nós pro Rio de Janeiro, né? Pode ver que a maioria desses retornos fica no eixo Rio-São Paulo, né? Não sai muito disso. Aliás, não saiu nenhuma vez disso, né? Não. É porque vamos colocar que os grandes Que é o poderes grande aquisitivos centro. do Brasil... É, o grande centro do futebol. Exatamente. O grande centro do futebol brasileiro é o Rio-São Paulo, né? Exatamente, é o eixo Rio-São Paulo. E aí volta, então, no ano de 2011, o Ronaldinho Gaúcho, né, Kaká? Sim, o Ronaldinho Gaúcho, que aí no Flamengo ele tem aquele jogo histórico contra o Neymar, né? O 5x4 na Vila Belmiro, que ele vence o Neymar, faz o gol por baixo da barreira, Também faz um hat-trick. Também vem do Milan, né? O Ronaldinho. Ele veio do Milan, exatamente. Do Milan também. Onde ele jogou bem pelo Milan, mas não foi igual o Ronaldinho do Barcelona. Ele joga bem. Já tava ali caindo pra aquele declínio técnico também, já, Sim, né? sim. E aí ele volta pro Flamengo em 2011. No Flamengo ele é campeão carioca. Campeão carioca. E acho que só, né? Só carioca. aquele time com David. Ele briga pelo Brasileirão de 2011, de 2012, se eu não me engano, que quem ganha é o Fluminense. 2012 ele não já tá no Atlético Mineiro? Ele briga por o Brasileiro... 2012 ele já vai pro Atlético. 2011 acho que ele ganha o Corinthians. Ele briga com o Corinthians. Ele briga em 2011 com o Corinthians do Tite. Sim. Pelo Brasileiro. Acaba na terceira colocação, se eu não me engano. Tem até aquele jogo emblemático no Pacaembu, que o Flamengo sai na frente também. E o Liedson faz 2 gols e vira o jogo. Se eu não me engano, em 2011 ele tá brigando pelo Brasileirão com o Corinthians. Aí em 2012 ele vai pro Galo. Pro Galo. A passagem dele dura pouco, né? Tem até aquela história com o Luxemburgo que pegaram ele mandando uma na concentração. Luxemburgo tem aquela celebre faz, você manja rola, parceiro? É bom demais. E aí cuidado que a chapô respira. E aí o Ronaldinho no ano seguinte já vai pro Atlético Mineiro. Exatamente. Mas ele ficou muito marcado pelo fato do Grêmio colocar a caixa de som no Olímpico. Foi a grande piada da época, até hoje é meme, né? Ah, sim. A caixa de som do Olímpico. E ele nunca voltou para o Grêmio, né? Que foi uma tristeza pro torcedor gremista, né? Que tinha ele como um ídolo, não sei se tem ainda, não sei se deu aquela arranhada na imagem dele. Porque o Ronaldinho foi um ídolo no Grêmio, né? Surgiu lá, já jogava uma bola danada naquela época lá, tem bons números naquele Grêmio. E acho que dá aquela arranhada na imagem dele, né? Porque o dinheiro falou mais alto, né? Ah, sim, com certeza. Porque ele era um menino que saiu muito jovem ainda do Grêmio. No ano de 2001, ida pro PSG, aí ele roda Barcelona, Milan, e aí ele volta pra equipe do Flamengo. E o Grêmio, a torcida gremista, faz uma festa esperando ele. Porque, caixa assim, de som e tudo mais. Desses casos que a gente falou aqui, boa parte dos retornos foram pros seus lares, né? Tipo assim, o Raí volta ao São Paulo, o Marcelinho volta pro Corinthians, o Zico volta pro Flamengo. Então acho que todo mundo tá esperando que o Ronaldinho voltasse pro Grêmio. O que não aconteceu. O Ronaldinho vai pro Flamengo, né? E ganha. Tem até aquele lance do bonde do Mengão sem freio, que era Ronaldinho, Thiago Neves, David. Aquele time que saiu disparando no Campeonato Carioca, mas depois não conseguiu manter o sucesso nem na Libertadores, tampouco no Campeonato Brasileiro. Depois o Ronaldinho vai pro Galo e aí o resto é história, né? No Galo, sim, ele consegue ser um pouco mais protagonista. Ele é ídolo do Galo. Ele é ídolo total, ganha Libertadores, ganha... ele não ganha Copa do Brasil com o Galo, não, né? Eu acho que ele não ganha a Copa do Brasil com o Galo. Mas a Libertadores, só a Libertadores que ele ganha. Ele ganha o Campeonato Mineiro em 2013, a Libertadores de 13 e a Recopa Sul-Americana em 14. E a Recopa Sul-Americana. Que é no início do ano, né? Exatamente. Depois ele roda o Fluminense, roda o México, né? Vai pro Querétaro. Tem uma passagem muito rápida no Fluminense, que foi 2 jogos no Fluminense, nem isso? Foram 9 jogos. 9 jogos no 2015. Fluminense. Chegou a marcar? Não marcou não, né? Não marcou nenhum gol. Não marcou. E aí, aposentou. E aposenta o Ronaldinho. Foi o fim da lenda Ronaldinho Gaúcho. Do bruxo. E aí, de 2011, nós vamos pular pra 2000. Não, 2011 ainda tem o... Vamos falar rapidinho dele, do Juninho Pernambucano. Juninho Pernambucano, que volta pro Vasco, né? Que volta pro Vasco, vindo do Algarrafa O Algarrafa é... Do Catar? Se não me falha, não, era do Catar. Arábia Saudita. É algum dos dois lá. Emirados Árabes, vamos meter assim. Do Oriente Médio. E aí ele tem uma passagem brilhante pelo Lyon, campeão 8 vezes pelo Lyon. Ídolo máximo. E aí qual que é o grande tchan da volta dele pro Vasco? Que ele volta pra receber um real. R$1. O contrato dele com a equipe do Vasco, ainda na época com o Eurico Miranda, o contrato dele com a equipe do Vasco, que era próprio já se aposentar, era R$1. Só veio pra se aposentar. Então isso que é o amor à camisa, ele veio pra jogar por R$1. E ele joga bem, né? Ele é campeão da Copa do Brasil de 11 com o Vasco. Não é que ele voltou de novo pra aposentar, ele voltou jogando bem. Ele lidera aquele Vasco de Diego Souza, de Bernardo, de Alexandro,
de Éder Luiz, Sim. Fernando Praz, Sim, que sim. é aquele Vasco que faz frente pro Corinthians no Brasileiro de 2011 e cai pro Corinthians na Libertadores de 2012, só que nesse time já não tinha mais o Juninho. Mas ele começa essa história, né, Calil? Daquele Vasco do trem bala da colina. Exatamente. E a passagem do Juninho é mais essa mesmo. Aí a gente já pula pro próximo. Em 2011 também teve o Juninho Paulista que volta pro Ituano, volta a ser o presidente do Ituano, inclusive. Em 2013 teve o Pato que voltou pro Corinthians. Mas em 2014 acontece o retorno de mais um The Best, mais um melhor do mundo, Calil. Volta de Ricardo Jackson, o Kaká. Kaká. Volta para quem? Volta pro São Paulo, né? Volta pra casa também, né? Volta pra casa. E aí o retorno do Kaká pro São Paulo em 2014 é emblemático, porque ele volta no momento que o São Paulo tava numa crise danada, né? O São Paulo tá numa briga pelo rebaixamento. Se eu não me engano, quando o Kaká chega, o São Paulo tava lá embaixo brigando pelo rebaixamento. E ele consegue ajudar o São Paulo a se salvar do rebaixamento desse ano. O Kaká, não, esse daí é o Hernanes. O Kaká também. O Kaká, ele é vice-campeão brasileiro em 14 com o São Paulo. Ele perde o título para a equipe do Cruzeiro. Ele é vice-campeão brasileiro, aquela equipe com Ganso. Mas ele chega numa fase ruim, São Paulo. Eu acho que no começo chega brigando ali pelo rebaixamento, numa fase ruim. Pode ser, que é o ano que o Muricy assume São Paulo também, não foi em 14? Mas esse 14 ano... o Muricy? Não me falha a memória. Porque o São Paulo teve umas quase quedas desses últimos anos. Sim. Se eu não me engano, em 14 foi uma delas, quando o Kaká chega. Mas o melhor ano do São Paulo aí foi com o Kaká em 2014, que ele vem por empréstimo do Orlando City. Que ele sai do Milan, vai pro Orlando City, aí ele é emprestado em 2014 para o São Paulo. E aí o São Paulo, pelo que eu me lembro, é vice-campeão brasileiro, naquele time que tinha o Ganso, tinha o Luiz Fabiano, tinha diversos jogadores. O Lucas Moura tá naquele time ainda, né? Não, o Lucas Moura não, já tinha ido embora já. Tinha o Rogério Ceni, claro, o ídolo Rogério Ceni. E aí ele é vice-campeão brasileiro, fica só esse ano, não joga a Libertadores de 15 pelo São Paulo. E vai pra... O Pato tava nesse time também, né? Que o Pato tem a transferência do Pato e Jadson entre Corinthians e São Paulo. E aí, no mesmo ano de final de 2014 para 2015, ele volta do empréstimo dele para a equipe do Orlando City. E aí ele se aposenta ainda no Orlando City em 2017, Lucas. É isso aí. E aí no ano de 2014, então ele volta pro São Paulo, né? Faz aquele campeonato lá. Se eu não me engano, o São Paulo tava numa fase ruim. E a chegada do Kaká é que dá aquela alavancada no futebol de São Paulo, que acaba sendo vice-campeão desse ano. E aí de 2014 nós continuamos ainda no Morumbi com a volta dele, né, Calil? Lucas Moura voltando pro São Paulo. Eu não sei se talvez o Lucas Moura tenha essa mesma pompa de todos esses que a gente tá falando, porque o Lucas Moura nunca foi aquele cara que a gente esperava dele, né? Craque de bola. Craque de bola. É porque assim, o Lucas Moura não disputa a Copa do Mundo. A volta dele é grande pelo fato dele ter ido pra Europa muito jovem, ter feito uma carreira, digamos que boa na Europa. Ele fez aqueles hat-trick na semifinal de... Chega a ser a finalista da Champions, né? Finalista da Champions e tudo mais. Vale destacar que ele começa o projeto PSG, né? Ele é um dos que começa aquele projeto. Primeiros aí pro PSG. Exatamente, é um 2013. Contratações bilionárias do PSG. Do PSG, e aí ele fica um bom tempo no PSG, vai pro Tottenham, e aí ele retorna para a equipe do São Paulo no ano de 2023. E assim como o Raí também estreia contra o Corinthians e é responsável por mais uma derrota no Corinthians pro São Paulo, que é aquela estreia dele no Morumbi, onde o Corinthians perde 2-0, né, com o segundo gol dele, se eu não me engano. Ele faz um gol naquele jogo, sim, que é o jogo da volta no Morumbi, da semifinal da Copa do Brasil de 2023. Que é o São Paulo chega na final, ganha do Flamengo e ele volta já sendo... Ele joga 3 partidas daquele campeonato, que eu não sei se você lembra, mas o Lucas ele volta só pro jogo da volta, ele não joga o jogo da ida. Exatamente, foi o mesmo caso do Raí, praticamente, né, que joga a volta do Paulistão. E o Corinthians tem o caso ao contrário, que é o Roger Guedes, que joga o jogo da ida, mas não joga o jogo da volta, que vai vendido pro sonho dele, da vida dele. O Raí, como eu já diria, né? Jogar no Catar. Mas quando o Roger Guedes voltar, a gente faz um podcast sobre ele. Exatamente, eu espero que ele volte pro Corinthians, né? Ah, sim. Que é um baita de um jogador, diga-se de passagem. E aí chegamos agora no ano de 2025. Né, cara? Que é a volta do Menino Ney. Que é a volta do Menino Ney. Que a gente já fez um podcast inteiro do nosso primeiro episódio. 2 podcasts. Temos 2 episódios dedicados ao retorno do Menino Ney. Né? O primeiro falando como foi o retorno dele. O segundo, o Kaká narrando exatamente o dia da apresentação dele. O dia da apresentação dele. O cara tava lá na Vila Belmiro, em loco. Em loco. E aí eu passei tudo como foi aquele dia da volta do Menino Ney. É isso aí, galera. Então, do ano de 1980 até o ano de 2024, nós fizemos essa viagem no tempo aí, falando dos retornos dos atletas que foram para a Europa e voltaram para o Brasil. Pra gente encerrar, Calil, a sua opinião. Fale um pouquinho de quem você achou que foi... Vamos fazer um top 3? Um top 3. O seu top 3. O meu top 3. O seu top 3
Rapidamente. O jogador e o porquê. Em terceiro lugar, pra mim, é a volta do Ronaldo. Terceiro lugar? Terceiro lugar? Terceiro lugar. Palmeirense safado. Não é sem clubismo, Calil. Sem clubismo. Porque assim, o Ronaldo, ele volta em 2009... Mas terceiro lugar, cara? Terceiro lugar. Por que terceiro lugar? Tudo bem que é o seu, mas eu tô bravo já. Não, tudo bem. É sua opinião. O que acontece? Pra mim, em terceiro lugar, por quê? Porque ele volta, não pro clube de coração, porque todo mundo sabia que ele era flamenguista e ele queria voltar pro Flamengo. De clube do coração, não, tudo bem. Não, a volta dele, tudo bem. Se for falar grandeza de jogador, o Ronaldo é o maior, comparado a todos os outros. Entendeu? Ele é maior que o Neymar, que o Romário, que o Zico, que o Dinamite. Mas eu acho que assim, a volta dele, ele já volta pra... Exatamente. Ele volta já pra se aposentar. Todo mundo sabia disso. O Ronaldo não tinha condição mais de jogar 5 anos. Tá, Calil, vamos encurtar um pouquinho, vai. Entendeu? É, porque você veio querer... Não, tudo bem, eu já tô ficando estressado, eu vou rebater todas as... Em segundo, o Neymar, pelo fato dele ser um estrondo midiático. E ainda eu acredito que ele tem ainda a render. E midiaticamente ele foi muito grande. Trouxe repórteres do mundo inteiro pro Brasil pra apresentação dele. Em primeiro lugar, o Romário, que pra mim voltou ainda melhor do mundo, campeão da Copa do Mundo e ainda com 26 anos na carreira. 26 anos de idade. Entendeu? Ele tinha muito a render ainda pro futebol brasileiro e ele volta porque ele quer jogar no futebol brasileiro. Ele não volta porque ele tá pra se aposentar, ele não volta porque cansou da Europa, ele volta porque, eu sou campeão do mundo. Eu sou campeão do mundo, por que eu vou ficar aqui com o povo que nem é meu povo? Eu vou voltar pro Brasil, vou jogar no Brasil. E aí ele volta pro Flamengo em 95, e pra mim esse é o top 3. Ronaldo em terceiro, Neymar em segundo, e o nosso queridíssimo Romário em primeiro. Bom, eu vou um pouco na contramão da sua opinião, porque eu acho que a gente tem que falar muito de campo. Né, igual você colocou o Neymar. Não dá pra gente colocar o Neymar nessa lista ainda, porque a gente não sabe o que o Neymar vai entregar em campo pro Santos. O Neymar, logicamente, vai atrair o mídia, atraiu isso, aquilo outro, mas nada disso é suficiente se ele não entregar em campo. Então eu não coloco o Neymar no meu top 3 ainda por isso, tá? Não é nada contra o Neymar. Acho que o Neymar tem muito a entregar pro Santos ainda. Acho que o retorno dele foi, talvez, nos últimos 10 anos, o grande retorno do futebol brasileiro. Isso é incontestável, mas nós temos que aguardar campo pra gente avaliar. No meu top 3, considerando o campo, eu colocaria em terceiro lugar o Marcelinho Carioca, que volta pro Corinthians em 2098, depois o resto é história. Bicampeão brasileiro, Mundial, Libertadores. É história, não tem como a gente apagar a história que o Marcelinho construiu no Corinthians. Então em terceiro lugar eu coloco o Marcelinho. Em segundo lugar, eu coloco o Romário, por tudo isso que você já colocou, né? Volta como campeão do mundo. Isso, né? Volta como campeão do mundo. Volta como... Se eu não me engano, ele volta como o melhor jogador do mundo em 94, né? Sim, ele volta como o melhor jogador do mundo, mas o retorno dele ao Flamengo, ele não contribuiu muito. Ele não joga nesse retorno dele ao Flamengo. Eu acho que a questão... eu acho que eu tô sendo um pouco controverso, na verdade, né? Porque se eu falei que eu não posso falar de extracampo, tô colocando o Romário mais por extracampo, porque ele não joga naquele time do Flamengo, a passagem dele é apagada naquele time. Mas por todo o pacote do Romário, tudo que envolve pela grandeza do Romário, coloco ele em segundo lugar. E, gente, é incontestável. Não tem como falar que o Ronaldo foi o maior retorno. É incontestável. O Ronaldo foi o maior retorno, pra mim, né? Lógico, da história do futebol brasileiro, pela superação, pelo que ele entregou em campo, pelo que entregou fora dele, pela mudança de... O Corinthians antes do Ronaldo era um, após o Ronaldo é outro. Então não tem como falar que o Ronaldo não foi a maior contratação, o maior retorno, aliás, da história do futebol brasileiro. Volta como 3 vezes melhor do mundo, volta campeão brasileiro, volta campeão mundial, aliás. Não tem como falar que o Ronaldo não é a maior contratação da história, o maior retorno da história do futebol brasileiro. Então é isso. Aí a gente agora fica com um áudio do nosso tio Valdecir. É isso aí. A nossa grande referência de esporte, né, Calil? Sim, mais ou menos, né? Ele tem umas opiniões meio controversas, mas conhece muito de futebol, então a gente queria uma opinião neutra. Porque o Calil, eu sou corintiano, Calil palmeirense, clubista pra caralho os dois, não tem como falar que não é clubista, porque os dois é clubista. E a gente trouxe uma opinião de fora. E um cara que também tem o lado esportivo dele ali, mas ele sabe separar a opinião e sabe dar opinião em cima do que é discutido e não com o coração. Comentário com a razão e não com o coração. Exatamente. Então, muito obrigado a todos. Peço que se inscrevam no nosso canal no YouTube, se inscrevam também no nosso canal no Spotify e fique agora com o áudio do nosso queridíssimo tio Valdecir, explicando qual a maior volta de um grande craque ao futebol brasileiro. Tchau, pessoal. Logo voltaremos nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Valeu!
Lucas, beleza? A de todos aí que eu vi, a de todos que voltou, foi um fenômeno, né? Tinha muita mídia, né? O Ronaldo Fenômeno, eu acho que foi o que mais causou impacto, num geral, assim. E deu resultado pro Corinthians, né? Além de causar impacto, deu resultado também. Eu achei que foi, de mídia, foi ele. Um cara que causou alvoroço de todos, né? Essa é a minha opinião.